Bem-vindos novamente a mais um vídeo de Direito do Trabalho. Estamos tratando de relação de emprego e empregador. E agora nós vamos treinar o cérebro, né? Nós vamos exercitar tudo que nós aprendemos sobre esse tema, relação de emprego e empregador. Fazer questões de concursos e vamos ver o quanto cai tudo que a gente falou nessa aula de relação de emprego. Então vamos lá, uma questão da FCC, do TRT da 14ª Região, cargo de analista judiciário, oficial de justiça do ano de 2016, cargo de nível superior, e olha o que falou a questão. Thales prestou serviços à empresa Celestial Produções pelo prazo de 10 meses, ok? Para que se configure o vínculo empregatício, ou seja, relação de emprego entre as partes referidas, é necessário que se comprove os seguintes requisitos legais. Olha o que está pedindo para um cargo de nível superior de analista, concurso de TRT, concurso federal, não tão antigo, é recente, 2016. Eu falo recente porque foi no último concurso do TRT 14, do TRT da 14ª, e não tá. Isso é uma das questões mais recentes de TRT, porque desde 2018 não tivemos mais TRT, né? Então, olha que questão que, para a gente que viu detalhadamente a relação de emprego, isso é muito óbvio. Mas se a pessoa não entendeu ou vai para o concurso na sorte, não sabe uma questão dessas. E uma questão dessas, né, um errinho te bota para fora dos aprovados. Então, isso é um tipo de questão que para quem está estudando não pode errar de forma alguma. Então, quais são os requisitos da relação de emprego? São 5. É o SHOP, ou seja, subordinação, habitualidade ou não eventualidade, onerosidade, pessoalidade, ser pessoa física, além da alteridade, que nem todos falam, mas é bom lembrarmos. Então, vamos ver. Letra A. Boa-fé contratual, autonomia, onerosidade, pessoalidade e eventualidade. Boa-fé contratual não está no 5 que eu falei. Nem autonomia. Onerosidade, ok. Pessoalidade, ok. Eventualidade, não. Olha que pegadinha. Olha o tanto que é de sedutor. Eventualidade. Mas, na verdade, é não eventualidade. Então, a letra A está fora. Exclusividade, onerosidade e habitualidade. Exclusividade não é um requisito essencial para configurar a relação de emprego. Na verdade, ele é um requisito não essencial. Você não precisa ter exclusividade para ser considerado empregado. Você pode ser exclusivo da empresa, ganhar um extra por isso, um a mais, mas não é um requisito essencial. Para ser empregado, são os 5 que eu falei. Exclusividade não é requisito e é por isso que você pode ter mais de um emprego. Pode ter 2 empregos, 3 empregos, né? Onerosidade é e habitualidade é. Então, letra B, fora. Subordinação, imprescindibilidade, que isso, gente? Indisponibilidade, não. Irrenunciabilidade, não. Isso aqui é princípio do direito do trabalho, né? Indisponibilidade e irrenunciabilidade. Letra D, pessoalidade na prestação dos serviços, ok? Subordinação jurídica, ok? Não eventualidade, que é o mesmo que a habitualidade, e onerosidade. Perfeito, quase que falou todos. Então, por enquanto, gabarito é letra D, né? Perfeita a letra D, falou todos os requisitos certinhos. E a letra E, subordinação econômica. Não é econômica, nós vimos que ela é a jurídica. Não é nem subordinação técnica, nem econômica, financeira. É a jurídica. É a lei que faz com que o empregado seja subordinado ao empregador, porque tem um contrato firmado entre eles que foi combinado isso, mas não significa que o
o empregado é subordinado tecnicamente, porque muitas vezes quem sabe mais da técnica é o empregado, e muito menos significa que o empregado é subordinado economicamente, porque muitas vezes contratamos para professor, para cargos, pessoas que podem ter mais dinheiro do que o próprio empregador, né? Nós como empregadores. Então, não significa que o empregador sempre vai ter mais condição econômica do que o empregado. Comutatividade da divisão de riscos, jamais vigora o princípio da alteridade, ou seja, não pode o empregador dividir o prejuízo, né? Dividir o risco do negócio com o empregado. Continuidade nós sabemos que é um requisito do empregado doméstico, mas algumas bancas consideram sinônimo de não eventualidade e habitualidade, mas vimos que são coisas diferentes. E exclusividade, não, é um requisito não essencial. Então, gabarito letra B. Letra D, D de dado. Tranquilo, né? Tudo que estudamos. Vamos para a próxima, também do TRT da 14ª região da FCC, agora para analista judiciário, área judiciária, ano de 2016, também concurso de nível superior, bacharel em Direito. Quanto aos institutos jurídicos denominados relação de trabalho e relação de emprego, que era a correta. Qual afirmação dessas que é a correta? Letra A. A relação de emprego é uma espécie do gênero que está acima, relação de trabalho. Relação de trabalho é gênero cuja espécie, relação de emprego. Certíssimo, não tem nenhum erro nessa, perfeita. Então, vamos deixar ela guardadinha aqui. Letra B. Possuem características idênticas, podendo-se afirmar que são expressões sinônimas. Não, nada disso. Não são nada de características idênticas. Enquanto um é gênero, relação de trabalho, relação de emprego é espécie. Então, não é sinônimo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Relação de emprego e relação de trabalho estão vinculados, não são independentes, mas eles não são sinônimos, são coisas completamente diferentes. Uma coisa significa, para ter relação de emprego precisa ter os requisitos essenciais, que são aqueles 5, SHOP, e para ser relação de trabalho é qualquer outra coisa que não seja relação de emprego, né? Relação de emprego é uma espécie, se não for relação de emprego vai ser qualquer outra coisa, né? Que é trabalho voluntário, trabalho avulso, trabalho eventual, trabalho autônomo, estágio. Então, não podemos falar que são idênticos, nem sinônimos. Então, tá errado. A relação de trabalho é modalidade derivada da relação de emprego? Se fosse o contrário, estaria certo. Relação de emprego, que é a espécie, é derivado da relação de trabalho. Mas a relação de trabalho está aqui em cima. Como que algo que está aqui em cima vai derivar de algo que está aqui embaixo? Não dá. Então, erradíssimo. Não é a letra C. Não há relação de trabalho se não houver relação de emprego. Também inverteu tudo. Porque se não houver relação de emprego, vai continuar havendo relação de trabalho, que não seja relação de emprego. Pode ser voluntário, autônomo, eventual. Não significa que não seja trabalho, né? Se não tiver os 5 requisitos, vai ser outra coisa, mas vai ser trabalho de todo jeito. Então, tá errado, tá? Nada a ver isso. Se não for relação de emprego, vai ser relação de trabalho, que não vai ser a de emprego, né? O emprego, o empregado, vai ser outro tipo de trabalho. E letra E, são institutos independentes, não guardam nenhuma relação entre si. Se um é espécie do outro, né? Se um é gênero, outro é espécie, como que eu vou afirmar que não guardam relação nenhuma? Não guarda relação nenhuma quando um tá aqui e o outro tá aqui. Mas se um tá abaixo do outro, se um deriva do outro, tem total relação. Eles só não são idênticos, sinônimos. Seriam sinônimos se estivessem no mesmo nível. Mas como um tá aqui e o outro tá aqui,
São coisas diferentes, têm significados diferentes, mas não são independentes. São totalmente relacionados e guardam, sim, relação entre si. Então, de fato, o gabarito vai ser a letra A. Relação de emprego é uma espécie do gênero relação de trabalho. Um tipo de questão que pega muito, viu? Se você não tiver bem assim, consciente dessa relação entre relação de trabalho e relação de emprego, você cai, porque confunde, dá nó na hora de ler. E junto que na hora da prova você já não está em condições normais, né, de pressão e temperatura, né? Então, confunde. Na hora dá nó em tudo. Então, tem que ir para a prova com bastante consciência de que uma coisa está aqui e a outra está aqui. E uma coisa significa uma coisa e outra coisa significa outra coisa. Outra questão do TRT da 14ª, olha só, para agora técnico judiciário, cargo de nível médio. Então, repare que nas 3 provas do mesmo TRT, caíram relação de trabalho e relação de emprego. Então, tema super importante, cai tanto para cargo de nível médio quanto para cargo de nível superior. É certo que a relação de trabalho se distingue da relação de emprego, sendo que a primeira, relação de trabalho, abrange a segunda, relação de emprego e outras mais. A consolidação das leis do trabalho apresenta os elementos caracterizadores da relação de emprego, não se inserindo entre eles. Então, o que não é elemento essencial para configurar a relação de emprego, que é aqueles 5 que a gente já está cansado de saber. Subordinação jurídica é o S do SHOP, né? Subordinação. Pessoalidade na prestação de serviços sim, é elemento essencial, é o P do SHOP, né? Então, o empregado não pode ser qualquer um que vá lá prestar serviço, tem que ser aquele que o empregador contratou. Exclusividade dos serviços prestados? Não, esse não é elemento essencial da relação de emprego. Então, é esse o gabarito, né? Exclusividade não é a exceção. Letra D, onerosidade. Sim, é o O do SHOP. E trabalho não eventual também é elemento essencial, caracterizador de relação de emprego. É o H, a habitualidade ou não eventualidade do SHOP. Então, gabarito letra C. Mais uma questão TRT da 5ª região, agora para analista judiciário, área judiciária, do ano de 2013. Esse TRT aqui estava super na eminência de sair. Mas aconteceu os cortes de orçamento da Justiça do Trabalho no ano passado. No ano passado venceu, aliás, esse concurso é vencido desde, eu acho que é desde o ano passado, sim. Não, ano passado foi 2019. Desde 2018 que esse concurso está vencido, salvo engano. E aí, 2018 venceu, estava para sair, acabou não saindo por causa do orçamento da Justiça do Trabalho e acabou que o ano passado também piorou. Esse ano, mais ainda. O orçamento do ano que vem, ao que tudo indica, vai ser melhor e é um dos TRTs mais esperados, né? E é um dos mais prováveis de sair, um dos próximos que vai sair, né? Nos próximos meses. Então, lá da Bahia, região da Bahia. Vamos ver o que pediu no último concurso, então, desse TRT, da Bahia. Os salários devem ser pagos ao empregado, independentemente da empresa ter auferido lucros ou prejuízos. Então, nós vimos que isso é a alteridade. Uma vez que os riscos da atividade econômica pertencem única e exclusivamente ao empregador. Por quê? Porque assim como ele não pode dividir prejuízo, né? Porque o empregado está ali prestando serviço, então vai ter uma contraprestação, que é o salário. Ele tendo lucro ou não, ele tem que pagar esse salário, que é verba alimentar. Da mesma forma, vimos que no artigo 7º, a participação nos lucros é desvinculada da remuneração e ela é não obrigatória.
Então, igual a alteridade fala que o empregador não pode dividir prejuízos, ele também não é obrigado a dividir lucros quando tiver. Então, tal assertiva baseia-se no requisito caracterizador da relação de emprego denominado. O que é o requisito que fala que o empregador não pode dividir o prejuízo com o empregado e que o risco da atividade econômica pertence única e exclusivamente ao empregador? Eu já falei aqui explicando a questão. A alteridade. Então, gabarito letra B, alteridade. Pessoalidade, nós vimos que significa infungibilidade. Tem que ser o empregado para prestar o serviço, não pode ser outra pessoa. Não eventualidade significa permanência. Não precisa ir todos os dias trabalhar. Mas se você sempre tem que ir, se você tem o ânimo de voltar, né, ao lugar que você está prestando o serviço, toda vez, uma vez no mês, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, que seja quinzenalmente, trimestralmente, mas você tem aquele vínculo, a tua carteira está assinada daquela forma, a cada, ou sou horista, mas de carteira assinada, que seja. É não eventualidade. Não precisa ser todos os dias. É onerosidade, a contraprestação, né, o salário. E subordinação jurídica, que é o empregado está pronto ali para ouvir as ordens, né, que o empregador tem o poder diretivo da atividade. Então, gabarito letra B, alteridade. Eu faço questão de fazer revisões sempre, repetir a matéria, explicando de letra em letra, justamente para fixar o conteúdo. A gente aprende na base da repetição, tá? E na medida que a gente vai ouvindo aquilo várias vezes, a gente vai entendendo mais ainda. Por isso que eu repito tanto o que eu falo. Então, vamos para outra questão. TRT da 5ª região também, analista, área administrativa. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, prevê requisitos indispensáveis para a configuração do contrato individual de trabalho, que é o acordo tácito ou expresso. Nós vamos ver na aula de contrato de trabalho que um contrato de trabalho não necessariamente tem que ser aquele expresso, que escrito. Pode se configurar, fazer um contrato de trabalho de modo tácito. Se simplesmente você começa a trabalhar num lugar lá para ajudar, às vezes, um amigo que está precisando lá dar uma mão, e toda vez você vai lá, ajuda a pessoa, mesmo que ele não tenha falado, fulano, você quer vir trabalhar comigo? Mas se você ajuda a pessoa, vai todos os dias, recebe, né, por estar ali ajudando. Além disso, acata as ordens de quem você está ajudando. E é sempre você quem vai ajudar, né, numa padaria, no supermercado. É um contrato de trabalho feito de modo tácito. Ele não te falou, o empregador não te falou, seu amigo não te falou, você vem trabalhar comigo. Simplesmente começou a trabalhar com ele, configurando todos os elementos caracterizadores. Então, o contrato de trabalho pode ser um acordo tácito, ou seja, que se presume, né? Ou expresso, que pode ser verbal ou escrito. Fulano, quer ir trabalhar para mim? Quero. E aí tá, assinou a carteira e pronto. Ou expresso, escrever, você quer trabalhar comigo, né? Falando assim, a grosso modo. Então, o contrato de trabalho não necessariamente precisa ser expresso, pode se configurar de modo tácito. E aí aqui tá falando que existem requisitos, né, indispensáveis para configurar relação de emprego. Assim, conforme normas legais, não é requisito. É outra questão que quer o que não é requisito. Letra A, para relação de emprego. Letra A, exclusividade da prestação de serviço. Já começamos bem, né? Realmente, exclusividade não é requisito de relação de emprego. Olha como que as questões se repetem. Ó, pediu o elemento que não é requisito da relação de emprego. Ó, exclusividade não é. Olha essa questão aqui. Exclusividade. 3 anos depois, mesma banca, TRT, ó, um cargo de técnico e o outro cargo, ó, esse aqui de analista. Então, ó, técnico e analista tá no mesmo nível.
tá? Na questão objetiva. A diferença é que o analista faz uma questão discursiva de direito do trabalho e o técnico faz uma redação, mas o nível da questão objetiva é o mesmo. E por isso que é importante fazermos questões, porque as questões se repetem. Passa ano, entra ano, cobra a mesma coisa. Então, pediu o mesmo, não é requisito, é exclusividade. Não é eventualidade, é requisito. Onerosidade é requisito. Prestação pessoal dos serviços é requisito. E subordinação jurídica do empregado ao empregador é requisito. Então, gabarito letra A. E, pessoal, chegamos ao fim desta aula, então, de relação de emprego e empregado. Agora, nós sabemos quem é o empregado. Na próxima aula, nós iremos conhecer a figura do empregador. Depois entraremos com contrato de trabalho, jornada de trabalho e bem depois, quando nós virmos todos os temas mais importantes de direito do trabalho, nós começamos a entrar em detalhes, né? Quem que é o estagiário, quem que é o aprendiz, quem que é o trabalhador rural, temas mais específicos, porque senão a gente não evolui. Se a gente já fosse ver isso agora, a gente ia ficar, nossa, uns 2 meses só nisso, e a matéria não ia andar. Então, é por isso que eu preferi trazer os temas mais importantes e depois entrar em mais detalhes. E é isso, pessoal. Obrigada. Agradeço muito vocês estarem acompanhando os meus vídeos. Agradeço mais ainda as pessoas que se inscreveram no meu canal. Se você gostou do vídeo, compartilhe, me dê sugestões. Eu estou super aberta a sugestões. A cada dia a gente aprimora, aprende. Então, é vocês quem irão me falar o que é bom, o que não é, tá? Eu quero me adequar a vocês. E é isso, obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.